No vídeo de hoje do nosso quadro Caso Surreal, a gente pega esta obra aqui, o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e vamos comentar um pouquinho sobre o conceito de justiça baseado na historinha deste livro aqui. Tenho certeza que você vai achar muito interessante e vai ficar com vontade de ler o livro, se quiser saber mais sobre esse assunto, se quiser pensar sobre isso, tá? E é um caso surreal esse que eu vou comentar porque literalmente é uma ficção. Isso não é um caso real, mas a gente tem muito aprendizado aqui sobre direito, sobre justiça, sobre igualdade, sobre liberdade, conceitos que são importantíssimos, a gente vai navegar por eles aqui. Eu vou te deixar com certeza com vontade de ler esse livro. A primeira coisa que você precisa saber dele é que ele foi publicado em 1945, só que no momento em que ele foi lançado, ele foi rejeitado pelo establishment da época, ou seja, os poderosos da época, aqueles que dominavam a região onde esse livro foi lançado, eles não gostaram nem um pouquinho da mensagem subliminar que tinha por trás desse livro. Você já vai entender por quê. Eu posso ler para você sem contar a história, só o resumo que desperta o interesse. E aí o resumo diz exatamente o que pra gente. Lembrando, é uma ficção, tá? Então é o seguinte: cansados da exploração a que são submetidos pelos humanos, os animais da granja do solar rebelam-se contra seus donos e tomam posse da fazenda, com o objetivo de instituir um sistema cooperativo e igualitário, sob o slogan 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Então, a gente está falando de uma ficção, não é um caso real, em que os animais da fazenda querem tirar do ser humano o comando da fazenda, e os animais é que tomam conta, e eles querem se reorganizar sob outras regras. Guarda bem isso, tá? Não demora muito para que alguns bichos, em particular os mais inteligentes, os porcos, voltem a usufruir de privilégios, reinstituindo aos poucos um regime de opressão, agora inspirado no lema "Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros". A história da insurreição libertária dos animais é reescrita de modo a justificar a nova tirania, e os dissidentes desaparecem ou são silenciados à força. Olha que interessante. Logo depois do nascimento da causa, do sonho, do desejo e da narrativa que foi vendida, a gente vê uma conquista, e nessa conquista a regra, que era a base do nascimento do sonho, ela é modificada. Como pode, eu pergunto para você, dois que são iguais, daqui a pouco eles não serem mais tão iguais assim, uns são mais iguais que os outros? Então eu começo a criar regras diferentes que dão privilégios para determinados grupos, e aí eu começo a cutucar levemente o ar da injustiça. Termino aqui lendo o último parágrafo de convite à leitura para você. Instrumentalizada na época da Guerra Fria como arma anticomunista, a Revolução dos Bichos transcende os marcos históricos da ditadura stalinista que a inspirou e resplandece hoje, passados mais de 60 anos de seu surgimento, como uma das mais extraordinárias fábulas sobre o poder que a literatura já produziu. Então esse livro e essa obra aqui, ela tem várias passagens desse momento da Revolução dos Bichos, os princípios que nortearam aquela revolução, a conquista, o domínio, os animais realmente tomam conta da fazenda, os porcos são os líderes, e eu achei muito sábio, muito inteligente usar o porco como um líder, considerando que ele está fazendo aqui uma crítica ao líder, né? E depois esse líder começa a mudar a regra, e eu não quero dizer para você, mas vou acabar falando que no final os porcos estão andando sobre 2 patas, lembrando que a regra inicial era 4 pernas bom e 2 pernas ruim. E aí os porcos fazem um trabalho imenso de narrativa e de marketing, de convencimento, para tentar fazer com que aqueles que tinham decorado a regra saibam que ela mudou e agora 2 pernas não é assim tão ruim. E no fim do dia, a fazenda estava muito pior do que quando ela era administrada por humanos. Então esse livro, ele nos ensina principalmente a identificar narrativas e fazer com que a gente não seja vítima de narrativas, para que a gente não se veja diante de um governo opressor que quer o nosso mal e que conta historinhas para nos enganar. A grande lição que eu tirei e que eu compartilho aqui com você, que está ligado ao nosso tema sobre o que é justiça,
está muito relacionado ao que é prometido e o que é entregue. Então, expectativa versus entrega. A gente vê muito na política promessas que depois de algum tempo não se consolidam em entregas. Então, promessa vazia sem entrega é uma arma de manipulação, é uma narrativa, é uma venda de história. Porque a entrega que deve acontecer, e deve acontecer dentro de um prazo, ela não admite questionamento. Ela tem que acontecer. Isso é o básico de toda relação humana, seja de iguais, seja de líderes para liderados. É isso que está por trás do grande conceito de justiça. Então, se eu combino, se eu prometo, você cumpre a sua parte, eu não cumpro a minha, eu fui injusto com você. Eu fui injusto. Eu deveria ter cumprido a minha parte. Isso existe na nossa organização enquanto humanidade há muito tempo. Aqui no início do nosso escritório tem uma sala chamada Sala Hammurabi, em homenagem justamente ao Código de Hammurabi, que é aquela estátua de 2,10 metros que hoje está no Museu do Louvre, lá em Paris, e ela tem as primeiras leis escritas da história da humanidade que a gente tem conhecimento hoje, que a gente tem registro, porque esse monumento está lá guardado, faz mais de 4.000 anos que esse monumento está lá guardado no Museu do Louvre. Então, é uma prova real e lá tem regras que elas confirmam exatamente isso que eu falei. As regras dizem, se isso for feito, isso deve gerar de consequência. Então, por exemplo, a lei de Talião que fala olho por olho, dente por dente. Ali tem uma regra que diz o seguinte, se o construtor da casa constrói a casa, ela cai e mata o filho do dono da casa, o dono da casa tem direito de matar o filho do construtor. É olho por olho, dente por dente. Eram regras muito brutais, muito literais, muito diretas, mas eram regras. Isso mostra que o nosso senso de justiça está diretamente ligado à expectativa e entrega. Portanto, se você identifica pessoas em posição de liderança, principalmente, que elas prometem, mas quando chega na hora de entregar, ela não entrega, e ela faz o quê? Promete de novo, e no final nunca entrega aquilo que ela prometeu, ou entrega muito menos do que o que ela prometeu, você está diante de uma manipulação injusta, sim. Então, você deve buscar mecanismos para se proteger. E muitas vezes pode ser que esses mecanismos impliquem até em saída do lugar onde aquela pessoa é líder. A gente está vendo aqui uma saída absurda de pessoas do Brasil, especialmente aquelas que têm dinheiro. Então as pessoas que têm dinheiro já estão muito, cansadas de promessas que não foram cumpridas, do tratamento que elas recebem, então elas vão para outro lugar procurar um tratamento melhor. Essas pessoas, tenha certeza disso, elas não aceitam mais aquilo que está sendo feito contra elas. Então, para a gente fechar aqui nosso vídeo, nossa reflexão sobre o livro, sobre esse caso surreal e o conceito de justiça, nada mais é do que dar aquilo que foi prometido, cumprir o que foi prometido, expectativa e entrega, as duas coisas têm que estar próximas, têm que estar alinhadas, não pode estar muito distante. Aquele que é injustiçado, ele precisa saber uma frase muito importante que eu vou dizer para você agora. Na vida, a gente não tem o que a gente merece, a gente tem o que a gente tolera. Portanto, se você está aceitando as injustiças que são feitas contra você sem fazer nada, ficando quietinho, deixando o tempo passar, esperando que alguma coisa se resolva, sinto informar que a sua vida vai ser assim, baseada no que você aceita. Outras pessoas que elas não aceitam, elas não continuam, elas não ficam quietas, elas se manifestam, elas fazem algo com relação à injustiça que é feita contra elas, elas obtêm um resultado diferente. Elas conseguem uma condição de vida melhor porque elas não toleram ficar naquela condição de vida pior. Então, essa é a minha mensagem para você, que a gente consiga despertar em cada espectador desse canal, em cada brasileiro, em cada pessoa que assiste esses vídeos, um pouco mais do desejo de não aceitar migalhas. Assim a gente constrói algo melhor para todos nós, tá bom? Deixa seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse formato de vídeo um pouquinho diferente. Se você ficou com alguma dúvida, se quer mais dicas sobre o livro, se quer fazer outras recomendações de livro, coloca aqui nos comentários. E não se esquece também de clicar no botão de gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas que possam estar interessadas nesse assunto. Nos vemos aqui mesmo nesse canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!